Olá, boa tarde. Eu sou a Daniela Seve do Vivier e hoje a gente vai fazer uma live, vai ser uma aula de arte com Rafael Voit Maia Rosa. Esperar ele entrar aqui, as pessoas irem entrando, para poder compartilhar a tela com ele. Rafael deve estar entrando, eu já compartilho a tela. A gente vai falar sobre arte contemporânea em período de crise. Quem foram os artistas que se inspiraram e tiveram boas oportunidades em momentos de crise, criaram boas obras, enfim, movimentos importantes. A Rafael está aqui. Rafa, vou te convidar, tá? Rafael já está convidado, é só você aceitar. Oi! Olá, Boa tarde, tudo bem, Rafael? tudo bem, Dani? Como você está? Eu tô ótima, melhor agora. Que bom. Vou me apresentar e apresentar você para quem está entrando aqui. Bom, eu sou a Daniela Seve do Vivier, trabalho em parceria com o Mink nesses 6 anos, fazendo todo o trabalho relacionado à arte. E a gente faz visitas incríveis, aulas, enfim, visita ateliê, visita coleção ao longo desses anos. E hoje eu escolhi o Rafael Voit Maia Rosa, que é um professor excelente, para a gente conversar um pouquinho de arte contemporânea nesses tempos de crise. Então, Rafa, muito obrigada pelo convite. Sim, eu é que agradeço pelo convite, muito oportuno, né, porque realmente Eu acho que seu... Não estou te ouvindo, Rafa. A internet está boa? Depois centraliza um pouquinho melhor o seu rosto, por favor. Vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Agora sim, mas Ah, desculpa, tá a ótimo, primeira frase não veio direito. tá ótimo. Bom, eu comecei falando que eu acho muito oportuno esse tema que a Dani me convidou para abordar com vocês, por conta do fato de que a nossa vida, a vida de todos nós que estamos relacionados a esse universo da arte contemporânea, ela se modificou completamente, né? Eu fiquei sabendo há pouco que a Filarmônica de Berlim ela não vai ter uma programação de concertos regular durante 18 meses, né? Então, todo o agenciamento desse conteúdo dos museus, das galerias das sinfônicas, das orquestras, enfim, todos os dispositivos culturais, eles vão ter que passar por uma espécie de reavaliação, no sentido de o que é essencial para cada uma daquelas mídias, daquelas linguagens, para que ela continue fruindo para o espectador, né? Claro. E a respeito disso, eu gostaria de começar citando uma obra, que é uma obra histórica, em todos os sentidos, para a arte ocidental. Eu acho que é legal a gente falar, Rafa, que essa aula foi criada especialmente com esse tema, que é o tema de crise. Exatamente. Né? A Dani falou assim, eu gostaria que você abordasse a arte sob a perspectiva de como que há uma espécie de heroísmo do artista para superar o problema que está sendo posto por uma situação como essa que a gente está sendo colocado, que é a situação de... As pessoas falam confinamento, mas não é isso, né? É mais um recolhimento, eu diria, né? E esse recolhimento, esse momento é muito especial para o artista, porque o artista, ele normalmente ele trabalha no ateliê. Essa Sim. ideia de home office, ela acredito, porque vendo assim, eu sou filho de artistas plásticos, eles sempre trabalharam em casa. O estúdio deles era associado à nossa casa. Então, o artista é, de alguma maneira, uma figura que já sai um pouco na frente, porque ele agencia essa mistura entre o espaço cotidiano, o espaço da casa dele e o espaço do trabalho, a questão profissional. Agora, o artista ser um profissional é uma coisa que já aconteceu já faz muito tempo. A gente separou quadros aqui do Jackson Pollock,
eu não estou discutindo a carreira profissional do Pollock, mas ela é certamente as carreiras mais meteóricas e maravilhosas que já aconteceram, né? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de começar com um exemplo de uma obra que não é uma obra do repertório das artes visuais. Ela é uma obra sinfônica, composta por ninguém menos do que Ludwig van Beethoven, né? Que é possivelmente o compositor cujo caráter histórico mais se evidencia na enorme obra que ele fez, né? O Beethoven compôs 9 sinfonias. E eu gostaria de falar sobre a terceira. A terceira sinfonia de Beethoven tem um apelido, e é importante que se diga que tem um apelido, porque as obras de arte, muitas delas têm o título dado pelo próprio artista, mas elas também têm um apelido que ela ganha ao longo da trajetória da própria obra. E o apelido, o subtítulo dessa sinfonia é Heróica, é a Sinfonia Heróica de Beethoven, que é a terceira. Eu vou sugerir que vocês, na paz das suas casas, possam, em algum momento, ir no YouTube. Eu recomendo que vocês vão no YouTube e escrevam Beethoven Heróica, ou Heroic, se vocês quiserem, e escolham uma versão também, porque uma parte gostosa dessa relação da música clássica é você escolher com quem que você quer ouvir essa sinfonia. Então, você pode ouvir com um maestro mais clássico, como o Furtwängler, o Karajan, os grandes regentes da própria Filarmônica de Berlim ou de Viena. Ou você pode querer ouvir com o Leonard Bernstein, que foi um regente da Filarmônica de Nova York durante muito tempo, né? Mas o que importa é que eu gostaria que vocês ouvissem essa música. Provavelmente, vocês vão ter que ouvir inteira vamos dizer assim, para conseguir ter o big picture do que é o que eu vou falar. Mas eu vou falar para vocês ouvirem já com essa pergunta em mente, que é a seguinte: até que ponto esse compositor conseguiu expressar, através dessa sinfonia, a ideia de heroísmo? Legal. Tá? Então, esse é um primeiro exercício que eu gostaria que vocês fizessem, assim, para a gente agora dar continuidade. Por exemplo... Já coloquei já a Demoiselle d'Avignon aí, maravilhosa, para a gente entrar com tudo. Então, aqui, esse quadro, eu trouxe ele... Primeiro que eu faço uma justificativa. Por que eu trouxe essa foto da década de 80, tirada no próprio MoMA, que é onde ele está? E por que ela está amarelada? E por que a gente escolheu essa foto e não outra? Até um dedo, se vocês forem olhar. Essa foto foi revelada, né? Era uma foto tirada por uma máquina, no MoMA, né? Que então provavelmente teve até aquele barulhinho da máquina fotográfica, né? Mas, de qualquer maneira, esse quadro é provavelmente o epicentro, a meca, a pedra fundamental do que a gente conhece como a modernidade. Ele é o ponto de chegada de um projeto que começa na virada do século. Ele, para ser historicamente mais preciso, ou para parafrasear o Clement Greenberg, que é um importantíssimo crítico de arte norte-americano, responsável pela fortuna crítica do Jackson Pollock, que a gente vai ver logo a seguir, ele fala que desculpa, tá balançando? Tá balançando, você tá meio então, fora de quadro. Tenta deixar ele paradinho, para não ficar da aflição. Ótimo. Ai, obrigada. Então parece que a gente está num vídeo 3D. No navio. Bom... Perfeito, obrigada. Esse quadro, então, ele é identificado como um quadro histórico e a gente consegue enxergar nele um componente heróico. Qual que é o componente heróico desse quadro? Esse quadro é uma síntese da tradição, da melhor tradição da arte europeia, no sentido de que ele é assimilado pelo Picasso a partir da herança deixada pelo Paul Cézanne. O Cézanne morreu num momento imediatamente anterior a esse quadro. E o Picasso pôde ver a súmula da arte europeia, da pintura europeia, né? E as bases para o seu cubismo, que foi a primeira vanguarda histórica da história da arte moderna, né? Digo, é vanguarda histórica porque ela foi feita por mais de uma pessoa. Ela foi feita pelo Braque e pelo Picasso de 1907 até 1914. Esse quadro é
não surpreende, de 1907. Maravilhoso. Então, agora, qual E que é o traz gesto uma heróico? grande ruptura, né? Porque traz as caras deformadas, parecendo máscaras africanas. E o Picasso não tinha nem coragem de mostrar ele, até que chegar no ateliê dele, um marchand comprou, né? Que ficou encantado, porque exatamente ser totalmente diferente do que tinha sido visto já anteriormente. Perfeitamente. Assim, a colocação da Dani vai para identificar que ele incorporou dentro dessa tradição ocidental, da pintura do Cézanne, do Manet e dos impressionistas, é bom que se diga, um elemento que não é europeu, que é o elemento, a herança africana. Tá? Ele consegue implementar no mesmo espaço que é da pintura, nos limites da pintura, é bom que se diga, porque o modernismo ele se caracteriza por um artista ser capaz de, vamos dizer assim, atravessar verticalmente aquela linguagem e tirar dela, vamos dizer assim, um elemento inovador. Qual é o elemento inovador que faz do Picasso uma espécie de herói? É trazer para o espaço, para o epicentro da arte dele e do mundo, porque ele sabia que estava fazendo alguma coisa absolutamente histórica, a arte de um outro continente, de um outro tempo, uma arte que era dita, inclusive, primitiva. Então, nós aí temos um primeiro exemplo cabal do artista assumindo um papel histórico de incorporar uma cultura que não é a cultura dele dentro do seu próprio percurso. Tá ok? Incrível. Só te contar uma curiosidade, eu trabalhei no MoMA e eu vi essa obra, Demoiselle d'Avignon, que é a segunda obra mais importante do Picasso, a gente vai ver a Guernica também, que também é das mais importantes do mundo, sendo restaurada pessoalmente, assim, pelos restauradores, e é impressionante. E agora a gente parar e pensar que o novo MoMA foi aberto agora no final de outubro e teve esse resgate das artes primitivas, botaram ele exatamente a Demoiselle d'Avignon ao lado de uma máscara africana de um autor desconhecido. Como é importante a gente ver todo mundo agora se encaixando e dando importância, mesmo os artistas que não eram até então, na época, reconhecidos. Sim. A esse propósito, Dani, eu queria te pedir, se você puder, para mostrar a obra do Álvaro Seixas, que é um desenho. Ele está um pouco adiante nessa sequência. Ele é uma obra verde, é um desenho verde. Essa obra. Vocês estão conseguindo enxergar? Ela está um pouco parece um ampliada. Basquiat, né? Seria o caso de diminuir só um pouco para a gente ver a figura, porque todos vocês vão reconhecer. Não tem como diminuir. Bom, de qualquer maneira, é um desenho da negra da Tarsila do Amaral. Né? Esse é um quadro que faz parte da coleção do Museu de Arte Contemporânea da USP. E esse quadro, ele é fundamental, assim como Demoiselle d'Avignon, nas relações entre a arte ocidental e as outras culturas chamadas pelos críticos como culturas exógenas. Elas são estranhas à cultura ocidental, à cultura, a cultura europeia. Tá? Só que no caso do Brasil, é importante que a gente note já nesse início da conversa que o elemento dito africano, estranho, exógeno, no quadro do Picasso, pode ser visto, ou deve ser visto, como um elemento que não é exógeno ou estranho, mas que é um elemento congenial. A exposição da Tarsila no MASP era pródiga ao mostrar isso. Por exemplo, nessa maravilhosa tela, o Manacá. Né? Essa é uma flor que a gente, em São Paulo mesmo, uma flor com a qual você se depara se você fizer uma caminhada, muito facilmente, mas ela existe na serra, né? E ela tem uma florada muito rápida e espontânea. E ela é uma coisa que a gente poderia chamar, que não é estranha à cultura brasileira, ela é uma coisa próxima, e afetivamente próxima, eu diria. Né? Ela é uma espécie de monumento efêmero à própria cultura brasileira, à nossa fauna e flora, né? No caso, a flora, especificamente. E essa ideia de que o primitivismo na arte europeia era estranho e que, no caso da arte brasileira, ele era familiar,
Essa foi uma ideia que a Tarsila compreendeu de um ponto de vista muito privilegiado, porque ela esteve em Paris e teve contato com o próprio Picasso, com o De Chirico, com os dadaístas, né? Ela teve contato com os artistas europeus, mas compreendeu que, na realidade dela, no Brasil, aquele elemento inovador e extraordinário que existia naquele quadro que está hoje no MoMA, ele era um elemento mais prosaico, era familiar para ela. Isso não sou eu que estou inventando. Quem descobriu isso foi um dos maridos da Tarsila, o Oswald, o poeta, ensaísta, pensador, dramaturgo Oswald Andrade, que morreu em 1954, né, justamente nesse momento da Bienal, em que a Bienal passa a ser essa enorme floração da arte moderna no Ibirapuera, né, com o paisagismo do Burle Marx e o pavilhão para as indústrias, né, foi inicialmente pensado para as indústrias, mas o florescimento dele se dá com a arte. Né? E esse Manacá, eu gostaria de chamar a atenção. A última vez que eu vi esse Manacá, eu vi em Basel, né? Eu não sei, mas eu tenho a impressão de que ele estava... Não, teve na exposição na Tarsila, estava na Tarsila. Estava mas aqui no ele estava numa feira recentemente na Europa. Estava em Basel também. Num catálogo. E eu não sei se ele foi adquirido, mas esse é o quadro mais importante que nós temos aí circulando em termos de arte brasileira. A Lua, por exemplo, foi adquirida pelo próprio MoMA. Isso que a Dani está falando sobre essa valorização da arte brasileira numa perspectiva internacional. Esse é um momento que, a despeito da questão da epidemia, é um momento que o Brasil estava vivendo. Né? Certamente não em termos políticos. Em termos políticos, ao contrário. A Brancusi, por exemplo, é o máximo. Uma artista brasileira até então, que nunca tinha mostrado uma obra no MoMA, está do lado do Brancusi, um grande mestre. Né? Então, assim, a ideia do MoMA e do mundo inteiro dos museus é exatamente começar a colocar artistas de lugares diferentes e fazendo esses diálogos. Né? Isso é super interessante. Agora, eu não queria me estender mais, porque nós temos muitos trabalhos que a gente poderia ver aqui, mas eu gostaria que vocês notassem uma questão só em relação ainda ao trabalho da Tarsila, é que no manifesto, chamado Manifesto Antropófago, escrito publicado em 1928 pelo Oswald Andrade, e ele é um manifesto, veja que é um manifesto que gerou a exposição, a principal exposição de arte brasileira, de disseminação e de compreensão da arte brasileira, que foi a Bienal, curada pelo Paulo Reckenhoff e com curadoria adjunta do Adriano Pedrosa, chamada Bienal da Antropofagia. Um dos versos do manifesto, eu digo verso porque ele é escrito em forma de poema, diz o seguinte: a transformação permanente do tabu em tótem. Para simplificar muito, é assim, a transformação de um elemento negativo, mais frágil, mais efêmero, talvez mais inconsistente, naquele elemento que é uma espécie de monumento. Eu chamaria esse trabalho de um trabalho monumental. É isso que eu gostaria de falar sobre esse trabalho aí. Legal. Maravilha. Agora a gente poderia, então, para um outro artista que encarna como poucos a questão do heroísmo. Né? Pelo seguinte, aí no caso, nós já estamos num contexto, que é a década de 60, em que o artista não se restringia mais a pintar óleo sobre tela, tá? Nem mesmo a fazer esculturas, e ele começou a perceber que a dimensão da ação dele como artista deveria ser uma ação num campo expandido. Tá? Que ele deveria incorporar definitivamente, por exemplo, a relação que existia entre a profissão dele como professor e o trabalho de criação mais livre, que é o trabalho pessoal dele, mais subjetivo, a gente pode dizer. E nessa performance dele, que é uma performance, não é um trabalho, vamos dizer assim, essa fotografia é um frame, é uma alíquota minúscula, né, do que é a performance, a própria performance que ele fez. Essa performance se chama Como se explicam quadros a uma lebre morta. Né? Eu achei assim essa imagem de um artista plástico que foi possivelmente o mais importante artista do pós-guerra europeu,
numa sala de... como se fosse numa espécie de sala de aula, né? Explicando, dando uma lição, falando, emitindo explicações verbais, como nós estamos fazendo aqui, sobre os quadros que estão em volta dele. Se a Dani puder mostrar o próximo slide, a gente tem uma ideia de que ele falava... Não, desculpa. Ainda o... Esse é um quadro que a gente pode mostrar nessa ocasião. Porque os quadros que ele mostrava, assinalava, pareciam muito mais blackboards, lousas de uma sala de aula, quadros negros, do que pinturas ocidentais, ou pinturas que a gente reconheça. Não tem nenhuma pintura do Van Gogh que, infelizmente, né? Que bem que podia ter um quadro do Van Gogh que o Beuys ia explicar para uma lebre morta, né? Eu gostaria de ver isso. Mas ele não explica isso. Ele explica exatamente, ele obriga o espectador a entender que a arte contemporânea ela não pode ser só vista. Ela também precisa ser pensada. Ela precisa ser ouvida. Quando a gente se depara com um quadro como esse, que está no MoMA também, essa fotografia foi tirada também no MoMA. As duas as imagens de artistas que vocês viram aqui, elas têm essa interferência da mão. Vocês podem ver que tem uma pequena mão entrando no quadro. Tem uma mãozinha, Essa mão é de um segurança do museu. Porque esse quadro do Ad Reinhardt é um quadro muito precioso. É uma pintura que é uma pintura da última série que ele fez, e depois ele não fez mais nada, porque ele faleceu exatamente no final dessa série, e ela é composta exclusivamente de monocromos, ou seja, pinturas feitas com uma única cor, e isso é uma coisa que precisaria ser mais discutida, porque se a gente puder ir ao MoMA e ver esse quadro, a gente vai perceber que a microcromatização desse quadro também existe. Né? Que ele trabalha com um nível de nuance que aqui nós estamos super longe desse quadro. Mas dá pra perceber os pigmentos, né? Exatamente, a presença do pigmento na tinta. E ele é trabalhado de uma forma muito cuidada. Muitas pessoas notam, por exemplo, uma aproximação dessa poética do Reinhardt, especialmente em quadros anteriores, que não são os monocromos negros, com trabalhos ou pinturas do Paulo Pasta, por exemplo, que é um artista, um pintor brasileiro que também conquistou, através de uma pintura a óleo, dentro da tradição, uma sutileza, um grau de acabamento que leva o espectador à ideia. É isso que eu quero dizer. Ele leva a posição de camadas, criando as próprias cores, né? E à medida que essas camadas não existam, quando a gente vê esse quadro negro, a gente faz um exercício meditativo, a gente olha para dentro da gente e faz a seguinte pergunta: o que eu realmente sei sobre pintura? Né? Quais são os meus conhecimentos? Qual é a minha relação pessoal com esse gênero? Né? Por exemplo, a Dani tem uma relação de uma vida com a pintura por causa dos pais dela. Né? A relação com a pintura do Di Cavalcanti, a relação com a pintura do Ad Reinhardt. E também uma outra particularidade super importante, que o Brasil tem museus maravilhosos, como o MASP, o MAN, o MAC-USP. O MAC-USP é uma pérola, um dos museus de arte moderna mais importantes do mundo, né? Assim como o próprio MASP. Mas a nossa compreensão da arte universal, ela não se deu na visita aos museus, aos originais, ela se deu muito mais... Eu me lembro da minha avó que comprava a arte moderna na banca de revista, né? Os grandes mestres da pintura. E a gente lia os textos do Bardi para entender quem que era o Raffaello Sanzio, quem que era o Manet, quem que era o Cézanne. Então, não é uma cultura só erudita. As grandes mestres da pintura fazem parte do amor pela arte num sentido também mais popular. Eu digo assim, de um hábito, de uma coisa que nos é permitido cultivar dentro de uma vida urbana, numa cidade. Né? Vamos em frente, então. Então, essa é a imagem do Joseph Beuys, você comentou. É o Joseph Beuys. Eu falei em acidente aéreo aqui? Não falei. Né? Não, ainda não. Mas eu estava falando em heroísmo. E uma pessoa que sobrevive a um acidente aéreo é sempre um herói. Tá? A questão é o seguinte, se você disser
publicamente que você sobreviveu a um acidente aéreo, mas não tiver nem provas materiais de que você sofreu um acidente aéreo, aí fica por conta do artista. Então, vejam só, nós estamos diante de uma pessoa que foi capaz de plantar ou de lançar, e plantar é um bom termo para o Joseph Beuys, porque ele fez uma obra na Documenta de Cassel, em 1982, que chamava 7.000 Carvalhos, onde ele convocou toda a população, os estudantes, os amigos e os artistas, para plantarem 7.000 carvalhos na cidade de Kassel, na Alemanha. Mas, nesse caso, ele está criando por conta e risco um acidente aéreo. Eu estou falando isso porque a Rosalind Krauss fala isso, que a grande obra desse cara, eu vou chamar de cara porque até aí ele é um cara, entendeu? Antes de ser um herói, um artista é uma pessoa comum. O que é extraordinário é o que ele inventa. Entende? É o que o Picasso inventou, é o que o próprio Beuys inventou, o que o Klee inventou. O que ele inventou? A gente vai ver com o Andy Warhol inventou, é o marketing pessoal, né? É o que a gente mas ele, desculpa falar, Dani, mas ele inventou um pouco antes do Warhol. Não, sem dúvida que inventou antes, mas eu tô falando. Não, um pouco antes. A gente já começa a ver publicidade. Eu concordo com você e assino embaixo essa ideia de que o Warhol fez a mesma coisa. Sem dúvida. Ele Só que também criou um herói. 20 anos, 30 anos antes. No caso aqui, eu me refiro ao momento imediatamente posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial. O Joseph Beuys era um piloto de caça, de um caça-bombardeiro chamado Stuka, que era um avião que tinha uma coisa horrível. É bom que se diga. Ele tinha uma sirene com ar embaixo que a única função que ela tinha era amedrontar as pessoas que iam ser atingidas pelas bombas. Então, ele pilotou esse tipo de avião, esse tipo de aeronave. Quando terminou a guerra, o sentimento da geração dele, que é do Heinrich Böll, do Siegfried Lenz e outros artistas alemães da chamada Trümmerliteratur, que é a literatura de ruínas, eles queriam criar não é uma Alemanha nova, eles queriam criar uma vida nova. Então, é muito propício e genial o fato de que, por exemplo, existem fotos, eu posso mostrar para vocês uma outra ocasião, do Joseph Beuys ao lado de um avião que parece estar acidentado. Entretanto, não dá para ver o rosto dele. Então, vai ficar para a gente verificar cada um com os seus próprios olhos. Tá? Mas aí está um artista incrível, que valeria explicar, por exemplo, como que ele absorveu essa ideia do heroísmo do Beethoven, porque ele está dentro da tradição alemã, e esse sentimento muito profundo em relação à natureza e o mundo e a própria morte, e como que ele transformou isso numa obra muito ampla. Né? O Beuys deve ser um dos únicos artistas no mundo que tem um quarteirão em Darmstadt para ele, só para as obras perecíveis dele. E tudo isso é muito, muito bem cuidado como um tesouro. As lousas que ele deixou escrita com giz, elas nunca mais foram apagadas. Estão todas em Düsseldorf. Eu pude ver numa época que eu morei na cidade, e um período muito curto, mas onde essas lousas do Beuys, elas podiam ser lidas pelas pessoas que iam ao museu. Né? Não, são trabalhos pesados, com muito feltro, com ceras, mas são trabalhos de parar e pensar uma pós-guerra, uma Alemanha destruída, né? Um cenário totalmente abatido. Então, por isso faz parte toda essa performance. Né? Então, a gente tem que entender o contexto que ele viveu. Exatamente. Esse livro é muito bom para quem quiser ter uma introdução ao Joseph Beuys. É um livro publicado pela Cossack Naif, que foi uma editora muito importante para a arte brasileira aqui, né? Para a gente poder ter essa perspectiva. Bacana. Bom, essa é uma imagem zoom, um close-up, num quadro não, olha o meu ato falho, né? Numa obra do Elliot Sica, que é um bólide, da série dos bólides. Essa obra é da coleção do Chateaubriand, e ela encontra-se no acervo do Museu de Arte Moderna, apesar da última vez que eu vi ela no Museu de Niterói. Você poderia passar para o próximo, Dani, por favor, para a gente poder ver? Vejam que a mesma imagem fotográfica que está interna dentro daquele trabalho, porque eu estou falando interna porque ele é um trabalho numa espécie de
construído a partir de um oratório, uma espécie de oratório. Ele tem um véu na frente. E é uma imagem muito solene. Digo solene e dramática, porque ela é a imagem de um amigo do Hélio de Sica. É bom que se diga antes de qualquer coisa, que é a foto de um amigo dele, uma pessoa das relações dele, né, que foi morto num confronto com a polícia. Então, aí existe uma operação já mais complicada, mas é que o arte, digo mais complicada, mais ambiciosa e tensa, que é o artista plástico transformar o outro num herói. Uhum. Vejam que o que está... Esse seja marginal, seja herói é um clássico do Hélio, né? Essa bandeira, na verdade, ela surgiu no mercado, eu digo, porque é um trabalho feito também, uma tiragem, né? Sem dúvida. Nessa exposição aqui, que foi uma exposição feita pela Regina Boni, na Galeria São Paulo. Foi o primeiro momento em que o trabalho do Hélio de Sica, vou dizer assim, foi reintroduzido foi posto em circulação. O catálogo é incrível. Esse catálogo hoje é uma obra de arte. Isso é interessante também. Que quem tem um catálogo desse tem uma obra do Hélio de Sica. Agora, quem tem uma bandeira dessa tem uma super obra do super-herói Hélio de Sica. O Hélio de Sica virou um super-herói. Ele é um super-herói da arte brasileira, né? Mas é um super-herói, isso é importante a gente mencionar diante dessa imagem, que é um super-herói que também está correndo um risco, né? Ele está se expondo numa compaixão absoluta. Porque quando a gente fala o bandido cara de cavalo, a gente já está colocando já está fazendo uma asserção, uma verificação de identidade nesse indivíduo, que é uma coisa problemática, né? E ele está mostrando isso. Então, assim como o Beethoven fez do artista o herói na Terceira Sinfonia, e o Picasso também foi um herói quando ele fez o Guernica, que fez aniversário agora, né? O Guernica fez aniversário há 3 dias. Por que é importante a efeméride do Guernica? Porque qual que é o gesto heróico do Picasso no Guernica? Ele já tinha implementado um gesto heróico no Demoiselle d'Avignon, mas o que ele fez além disso em 1937? Ele fez uma pintura enorme, bom que se diga, primeiro... Rafael? Opa, vocês não estão me ouvindo? Deu uma falha. Ele fez, então, uma pintura de dimensões murais. Estou procurando a Guernica aqui, achei. Então, essa pintura está no Reina Sofia, em Madrid, atualmente, mas ela esteve em Nova York, né? Durante um bom tempo. Porque o Picasso tinha uma questão de Estado, uma questão que ele não queria que o quadro estivesse na Espanha enquanto a ditadura permanecesse. Então, qual que é o gesto heróico aí? Esse é super importante, mais importante, talvez, para nós, do que um desastre aéreo criado na biografia do Boys. Mas é um gesto heróico porque ele retira da pintura a cor. Ele faz um gesto de renúncia e se coloca como... Ele não está falando que ele pode resolver as mazelas do mundo, mas ele assume para si a responsabilidade de, nesse métier, nessa profissão, que é a profissão de pintor, ele vai retirar a cor. Ele vai subtrair a cor da pintura. O que é a cor para nós? A cor é a alegria, né? É a joie de vivre, é a alegria de viver do Matisse, né? É o entusiasmo, é a esperança, é a luz, né? O que é a ausência da cor, né? Então, esse gesto é muito importante, porque, no fundo, ele é um primeiro gesto que a gente pode chamar de um gesto da arte conceitual. O artista decidir que ele vai tirar a cor para denunciar um bombardeio de civis dentro do seu próprio país, talvez a obra... É a única obra política que eu realmente gosto. Primeiro, eu gostaria de falar isso. Não, é interessante porque depois da Guerra Espanhola. Então, ele viveu aquilo tudo enclausurado dentro do apartamento sem poder produzir, né? Então, esse é um dado que você está me dando, que é ainda mais importante no sentido de que ele, no espaço dele, de artista, ele teve como meditar a respeito de uma coisa que poderia ter feito impotente, né? O que eu posso fazer em relação ao coronavírus?
um artista plástico? Né? Essa é uma pergunta que ele poderia ter feito na época. O que eu posso fazer em relação a um morticínio, um genocídio dentro do território espanhol? Tá bom? Outro dia eu estava conversando com um artista que me dizia a dificuldade dele de encontrar materiais para pintar. Então ele estava tendo que repensar as obras existentes dele para poder pintar em cima. Então é interessante você parar e pensar nisso. É tudo fechado, né? Então, realmente você tem que se adaptar às situações que você está vivendo. Com certeza. Com certeza. Vamos prosseguir, então? Esse é uma obra que eu faço questão de mostrar para vocês aqui, porque ela é a obra mais elegante, brilhante que eu posso mostrar para vocês na internet. Pelo seguinte, isso é uma edição de uma obra, eu digo uma obra porque ela é uma obra sem tirar nem pôr. Uma edição de um livro do Valtércio Caldas, feita na década de 90, 96, se não me engano. E é exatamente um fascículo do Grandes Gênios da Pintura, ou Grandes Mestres da Pintura. Mas o exemplar que está fotografado aí, que vocês estão vendo, é o meu exemplar. Esse exemplar eu comprei num sebo porque o dono da livraria me disse que o livro tinha sido devolvido, porque estava com defeito. E, de fato, para uma pessoa desavisada, que tenha esse objeto em mãos, esse livro em mãos, é possível que ela folheie e descubra o seguinte. Primeiro que todas as imagens estão fora de foco. Então, pintura fora de foco já é um estranhamento. Né? A segundo detalhe é que o Velázquez é conhecido na história da arte justamente por ter sido o grande mestre do realismo. O Velázquez é o cara que... aí já é força, já estou exagerando. Mas é o artista que levou mais longe essa ideia do retrato das figuras com quem ele conviveu, né? Com a realeza, mas também com os populares, que ele pintou com a mesma dignidade. Isso é importante falar. Ele pintou da mesma forma o rei Felipe e a dama de companhia da corte, os anões, né? Os desvalidos, digamos assim. E o Valtércio, de uma forma genial, né? Ele devolve para o mundo uma compreensão que nós temos. Ele transforma literalmente uma dificuldade, porque quem quiser ver um Velázquez original no Brasil vai ter que ir no MASP, né? E tem 2 Velázquez originais maravilhosos no MASP, mas quem quiser ter um contato com essa ideia de realismo e de visibilidade da própria arte dentro da cultura nossa mais brasileira, esse é um objeto... eu não sei quanto ele vale hoje, por exemplo, mas esse é um objeto maravilhoso, assim, né, para ter para um colecionador, por exemplo. Né? Uma pessoa que está começando uma coleção, esse é um objeto mágico. Bacana. Mas eu vou parar por aqui. Legal. Essa é uma gravura do Clube da Gravura, de uma artista paulistana chamada Mônica Nador. Ela foi representada pela Luiza Strina no início da carreira dela. Fez exposições individuais maravilhosas na década de 80 na Luiza Strina. Na década de 90, ela modificou a sua trajetória de uma forma que eu vou chamar de heróica também. Vocês vão entender por quê. Ela fez essas exposições e ela foi convidada pelo MAN de São Paulo para ser a primeira artista a fazer uma intervenção num projeto chamado Projeto Parede. Esse projeto existe. Até hoje. E ele continua. Está com a Leda Catunda agora. Leda Catunda, olha só. A Leda que está lá. Vamos fazer uma visita virtual nesse painel que a gente não pode ver através do MAN. Podia ser uma coisa linda. Visitar esse painel que a gente não pode ver ao vivo. Mas o trabalho que a Mônica Nador fez, e a Mônica Nador é uma artista da mesma geração da Leda Catunda. Elas se formaram juntas na FAAP, tiveram basicamente os mesmos professores. Né? E depois vieram a trabalhar, eu falei da Luiza Strina, mas elas trabalharam também com a Luciana Brito. Né? Não a Leda, a Conca, a Mônica Nador. Mas para falar o seguinte, quando ela foi convidada, então, para fazer o Projeto Parede, primeira edição do Projeto Parede, que é exatamente o corredor que liga a Marquise, porque o MAN não era projetado para ser um museu. Ele era projetado para ser um ringue de patinação.
É, Ele é pequeno, né? Tem 110 metros, é bem pequeno. Ele foi muito o espaço multifuncional, que é exatamente essas lajes do Niemeyer, e com o projeto da Lina, né? Inclusive, eu dei minha primeira aula na minha vida no auditório Lina Bobardi, nesse mesmo lugar. Então, eu devo muito a... Mas, de qualquer maneira, ela foi convidada para fazer o projeto e ela fez uma parede para o Nelson Lerner. Tá? Ela fez um projeto dela, chamava-se Parede para o Nelson Lerner. E, nessa parede, ela executou, ela pôs em prática alguma coisa que ela aprendeu com esse grande artista, professor. Quer dizer, existe o Beuys na Alemanha, mas nós temos Nelson Lerner. O Nelson Lerner, ele, além de ter sido um dos mais importantes artistas latino-americanos, em termos no âmbito da arte conceitual, não há o que se dizer. Um grande dizer, professor. Há muito que se dizer. Mas ele é um artista que faleceu recentemente, um pouco antes da quarentena. Né? Sim. Eu vou pedir para a Dani depois disponibilizar para vocês, que estão aqui nesse encontro, uma entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com ele no Rio. Já faz um bom tempo, mas nessa entrevista ele apareceu para mim como um herói. Legal. Ele e o Dog, que era o cachorro dele, eu fotografei, ele falou que era o fiel escudeiro dele, era o Dog. Ele é uma grande figura, né? Mas o que ótimo professor. Pois não. Mas o que o que a Conca, a Mônica Nador, aprendeu com o Nelson Lerner? Que lição ela teria aprendido para dedicar a primeira parede do Projeto Parede, a exposição para ele, o projeto para ele? Vejam que o título dessa obra, da Mônica Nador, de 1988, a próxima mesmo, Dani. Ah, tá. Essa. É o velho e bom, um bom e velho monocromático 2. Um bom e velho monocromático 2, pintado em acrílica sobre tela, é um quadro, é uma pintura, não há nenhuma dúvida, mas é uma pintura que vem carregada com uma espécie de autocrítica, um certo sarcasmo. Ela tem humor. Ela coloca no ambiente sisudo e sério das trocas financeiras, conceituais, do rigor que o meio artístico brasileiro conseguiu estabelecer, ela coloca uma coisa que é uma espécie que beira o despeito. Porque se ela mesma está fazendo uma coisa que ela chama de uma receita, vamos dizer, uma receita fácil, por que nós, espectadores, vamos valorizar o que ela está fazendo? É quase como se ela falasse, mas isso é o velho e bom monocromático. Vocês não estão entendendo que é isso que eu devo fazer como pintura para me dar bem no mercado, me dar bem nas galerias, vender o meu trabalho? É quase que ela estivesse confessando uma espécie de culpa. E é isso que ela aprendeu com o Nelson Lerner. O Nelson Lerner dizia que ele não fazia arte, fazia horte. Ele teve exposições embargadas semana antes dele abrir, porque o texto que ele escreveu de apresentação era tão polêmico, era tão escrachado, tão escatologicamente engraçado, que a galerista não teve coragem de abrir a exposição. Então, a Conca, ela fez isso. Ela deu um beijo-me-liga para o mundo das artes, acabou com a relação que ela tinha com as galerias e se norteou pela lição do Nelson Lerner, que eu vou fazer arte, eu vou me ligar a uma prática que não é a prática do mainstream mais. Eu vou me deslocar de onde eu vivo para um outro local na cidade de São Paulo. E ela passou a morar no Jardim Miriam, na Zona Sul. Né? A São Paulo é uma cidade... A Zona Sul é a parte maior, digo, porque é mais extensa mesmo, né? Uhum. E é emocionante. Eu acho que quando acabar essa quarentena, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é ir fazer uma visita ao Jamac, que é um instituto, uma escola, um museu, tudo que a Mônica Nador fez com outros artistas. É bom que se diga. Vários outros artistas colaboraram, assim como artistas estão colaborando hoje, por exemplo, no projeto Ali, ou Ali, né? Que também é um projeto onde o artista plástico vai atuar não mais no circuito das galerias. Ele vai atuar exatamente na comunidade. No caso dela, ela é uma heroína, porque ela realmente... Alguém pode falar assim, mas ela que criou essa história. Sim, ela que criou essa história,
Ela é polêmica, ela é uma pessoa super polêmica, a Mônica Nador. Mas ela fez o projeto dela. E recentemente eu vi que ela foi premiada, eu não sei se foi pela Fundação Montblanc ou Cartier, e o trabalho dela tem uma ótima recepção, por exemplo, na França, Legal. na Europa, né? Agora eu gostaria de seguir para a série onde eu acho que o heroísmo é mais sutil e mais bonito, mais elegante, mais esperançoso. Eu quero terminar com a nossa conversa com uma... Tem uns 15 minutinhos ainda. Então, eu queria terminar... Então, não sei, a gente poderia... Eu gostaria de mostrar aquele quadro do Cláudio Tosi, então. Eu botei um Pollock maravilhoso. Tá. Vocês olhem esse Pollock e o primeiro exercício que a gente vai ter que fazer esse é o quadro que eu estava me referindo, mas agora eu estava me concentrando no Pollock. Eu também vou tentar fazer um exercício com vocês aqui, que é o seguinte. Esse quadro ele é grande. Ele é um quadro que tem uma dimensão mural. Né? Uhum. E essa passagem desse universo, que é um universo museológico, catalográfico da reprodução, para esse contato que nós estamos tendo aqui com a obra, ele é composto de uma enorme redução. Mas o que eu posso dizer para vocês é que esse quadro ele pode ser melhor entendido se vocês derem uma olhada em fotografias que estão na internet de um fotógrafo chamado Namuth, que fotografou exatamente o Pollock no momento em que ele pintou isso. Esse ensaio fotográfico é super polêmico porque teria gerado uma certa ira do artista à medida que ele foi tirado da privacidade do ateliê dele e foi mostrado na revista Live, na Live Magazine, para todo mundo como uma espécie de palhaço da burguesia, como se ele fosse uma espécie de louco adestrado, né? Uma espécie de animal na sociedade, um inadaptado e, ao mesmo tempo, um herói. Qual que é o heroísmo, então, que tem? Tem um heroísmo maravilhoso ali no Pollock, que ele está num livro que eu recomendo com toda a força para vocês, que é o La Arte Moderna, do Giulio Carlo Argan. Porque o livro La Arte Moderna além de ter uma teoria completa a respeito do ciclo moderno e pós-moderno, porque ele abrange também a década de 60, quando chega na análise desses pintores norte-americanos da geração do expressionismo abstrato, que é justamente uma reação também à guerra, né? Quer dizer, uma reação de reestruturação dos Estados Unidos e de força, e de uma demonstração inequívoca de um vigor estético muito forte. E o Argan capta isso com brilhantismo. O verbete do Argan, no La Arte Moderna, que foi publicado pela Companhia das Letras, com prefácio do Rodrigo Naves, quer dizer, que foi um amigo do Argan, né? Esse verbete vai dizer para vocês uma coisa maravilhosa. Ele vai dizer que essas pinturas, esses drippings enormes, eles foram primeiro pintados no chão. Eles não foram pintados na parede. Uhum. Isso é uma informação super importante. E eles foram pintados não necessariamente com tinta a óleo. O Jackson Pollock foi um inventor de uma técnica. Na verdade, não foi um inventor, porque o inventor, como diz o Argan, foi o Miró. O Miró inventou a técnica do dripping, que não é um pincel, é um pedaço de madeira que ele embebe na lata de tinta, e eu vou falar que é lata de tinta, estou afirmando que é uma lata de tinta, porque não é um tubo de tinta a óleo, cuja consistência é impossível de ser usada como um dripping. É uma tinta que é o chamado esmalte sintético, é a tinta automotiva. A liquidez dessa tinta é enorme, é muito maior do que E isso permite permite o Pollock dançar ao redor da tinta e fazer um gestual, que é um gestual que o Harold Rosenberg chamava de fair size, que é o tamanho
justo da própria gestual. Por isso, um expressionismo abstrato, cuja origem é esse gestual livre que a tinta permitiu. Então, o Argan, ele força um pouco a barra, mas ele chega a dizer que o Pollock deu a alforria, ele libertou a tinta automotiva dos carros. E deu para elas uma dinâmica que era uma dinâmica pungente e natural. Um pouco como a Tarsila faz com o Manacá. Legal, muito boa. Depois também tem um grande mestre, né? Entrando nos americanos. Esse trabalho do Roy Lichtenstein, e aqui em São Paulo a gente pode ver um trabalho dele no Bar Balcão. Eu não sei se vocês já notaram, mas tem um trabalho grande do Roy Lichtenstein no Bar Balcão. Mas eu nunca vi aquilo, onde fica esse bar. Ele fica na Melo Alves com ele é do... Eu acho que o proprietário é irmão do André Milan. É Milan, né? Legal. E de qualquer maneira, existe um Liechtenstein lá, né? Não é uma pintura, é um print, se não me engano. Mas o importante de ver nessa pintura, em termos de heroísmo, porque essa pintura ela tem um heroísmo. Ela a composição figurativa dela, esse gestual, é uma estandartização, é uma chamada vetorização de um gesto, que é um gesto heróico que aparece na pintura do Pollock. E do de Kooning, né? Não só do Pollock. O Pollock não é o único artista expressionista abstrato, mas talvez ele tenha sido aquele que criou o padrão mais reconhecível. Todo mundo vê uma pintura do Pollock, assim como a gente vê o Guernica, e aquela configuração, aquele tecido, ele imediatamente ele vem com a autoria dele, é uma trademark, é uma marca registrada. Mas o Lichtenstein também, todo mundo reconhece, né? Como faz um trabalho publicitário, né? Exatamente. Assim, eu acho muito interessante a forma como ele, em vez de, vamos dizer assim, rivalizar com o meio publicitário, com o meio da mass media, ele faz o contrário. Ele fala, eu não vou contra essa linguagem. Eu vou incorporá-la dentro da minha linguagem. É bom lembrar que esse encontro de hoje, que tem 50 minutos, ele é um encontro quase que exclusivamente dedicado à pintura. Esses problemas, esse heroísmo, essas questões que a gente está colocando aqui, elas podem ser analisadas e vistas, por exemplo, nessa obra maravilhosa que está na Pinacoteca do Estado, chamada Boom. E ela é uma obra de um artista paulistano chamado Marcelo Nietzsche. Mas, bom, essa obra... Eu falei que eu queria terminar de uma forma otimista, mas é inevitável a gente ver que ela sinaliza para uma questão. E eu gostaria que a gente pudesse vê-la novamente, Dani, pelo seguinte, ela é uma obra que é uma pintura, porque ela está pendurada na parede. Então, ela é um plano. Mas desse plano sai uma espécie de prótese, meio mole, meio Ligia Clark, parece um bicho. Ela sai da tela em direção ao espectador. E na extremidade dela, você tem um pedaço de madeira recortado, como se você recortasse uma revista de quadrinhos, de história em quadrinhos, onde está escrito boom, em português mesmo, com U. Não é boom em inglês, é boom. As onomatopeias, a gente sabe que elas são uma classe de palavras muito especial, porque elas não são arbitrárias. A palavra mesa não tem nada a ver com a mesa em si. Mas as onomatopeias têm. O boom tem a ver com a explosão. Legal. Vejam só, o que essa placa de trânsito nos diz, então, para finalizar a nossa conversa? Ela diz que nós temos duas alternativas. Ou você vira à esquerda, ou você segue adiante, em frente, e explode. Isso explica uma coisa chamada nova figuração, que foi a forma como os artistas brasileiros se apropriaram da arte pop norte-americana do Andy Warhol. Mas aí a gente fica com essa é uma promessa aí de um outro bate-papo. Eu queria agradecer muito a Dani pela oportunidade de falar com vocês. A gente tem mais 5 minutinhos, a gente pode ainda falar mais 5 minutinhos, se quiser. Vamos lá. Essa é a obra que você queria terminar, que era a obra do Cláudio Tosi. Mas pena que na imagem não dá para ver tudo. Não dá para ver toda a imagem. Mas eu acho que o Tosi pode ser um momento interessante para a gente terminar, porque o Tosi ele tem uma coisa que eu acho muito importante,
que é uma assimilação particular do pop no Brasil. Uhum. Porque eu posso chamar o Tozzi de um artista da nova figuração, não vai ter problema. Ele pode ser chamado como Gershman, o Rubens Gershman é chamado. A gente está falando na década de 60 para o pessoal se situar, né, no Brasil. Desculpa. Esses trabalhos todos aqui do Tozzi, esse que a gente está vendo, é uma tela da década de 60, da série O Bandido da Luz Vermelha, que é um famoso filme do Rogério Sganzella. Boa. Mas o que eu queria dizer sobre o Tozzi é que ele é da nova figuração, ou seja, ele tem um traço no pop dele, na arte. Porque a gente olha para esse trabalho, a gente logo reconhece o elemento pop, né? Uhum, sem dúvida. Mas, mais uma vez, ele tem um elemento que extrapola o pop. Se a gente for ver a Merlin, ou as Merlins, as inúmeras Merlins do Andy Warhol, a gente vai encontrar uma espécie de dissolução do elemento dramático e narrativo. Ele repete ela como se estivesse repetindo a efígie de uma nota de dinheiro. Uhum. E o próprio quadro dá a noção para nós de que ela vai perdendo um pouco o significado. Isso é proposital. Ele está falando sobre uma época em que determinadas imagens circulam e são reiteradas com tanta energia que elas perdem o seu significado inicial. Quem quiser ler uma coisa maravilhosa, está na minha mão, não vou deixar de lado. Quem quiser ler uma coisa absolutamente maravilhosa sobre essa obra do Andy Warhol, que também está no MoMA, né? Esse díptico também está no MoMA. Tá, aqui está de ponta cabeça. Leiam o texto do Rodrigo Naves, que é um crítico de arte, assim... que falar, né, do Rodrigo Naves, que está dando aulas também online, como todos nós, né? É um texto que o Rodrigo Naves fala pontualmente sobre a questão do pop no Brasil. Mas antes de fazer isso, ele faz uma coisa magistral. Ele faz uma análise da Merlin, do Warhol, como nem o Argan conseguiu fazer. Ele faz uma análise perfeita, maravilhosa. Eu posso passar esse parágrafo para vocês, onde ele explica exatamente como que essas camadas de sentido, elas se sobrepõem e, ao mesmo tempo, se problematizam de uma forma única em relação ao trabalho do Warhol. Já o Tozzi, eu chamo vocês a perceber que tem um aspecto do humor. Desta vez, o quê? Tu quer escrito? Desta vez? Eu consigo escapar? Será que dessa vez eu consigo escapar? E é uma figura feminina, com esse cabelo Chanel, né, bem estilizado, mas com a corda no pescoço. Né? Vejam que aí a questão política extrapola para o humor, porque ela vai escapar do quê? Entendeu? De quem? E ela vai escapar, na verdade, da própria ameaça que o Bandido da Luz Vermelha representa para a sociedade aqui. Tem várias cenas. Esse é um filme filmado em São Paulo, né? É uma ode à cidade de São Paulo, aos bairros aqui do Pacaembu, ao centro. Esse é um outro filme maravilhoso também que a gente podia ver. Então, eu queria terminar assim com essa coisa mais feliz, mais bem-humorada, que é o seguinte, também o Tozzi, ele aponta que não para o jeitinho brasileiro, ele aponta para uma inteligência que o artista brasileiro tem em justamente fazer o que a Tarsila fez, que o Oswald fez, né? Que a Mônica Nador fez, que a Leda Catunda faz, que é transformar um elemento talvez, muitas vezes, mais precário, em termos de educação, em termos de saúde, né? De bem-estar, de lazer, mas transformar isso num elemento positivo, disruptivo. Né? Então, a gente pode parar e pensar que está terminando agora, infelizmente, o último minutinho, que tudo que a gente está vivendo agora, a gente tem que tirar uma lição positiva e vai ser alguma coisa boa para frente, né? E na arte, a gente viu vários exemplos depois do pós-guerra, tanto na Espanha com o Picasso, tanto nos Estados Unidos com o expressionismo abstrato, no Brasil com a ditadura, enfim, alguns exemplos de movimentos que passaram e foi produzida muito boa arte, né? Com certeza. Maravilha, Rafa, muito obrigada. Muito obrigada. Adorei. Obrigado a vocês, a presença de todos vocês. Obrigada a todos. E pena que estou vendo várias pessoas conhecidas. Maravilha. Muito obrigado, Dani. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, Até gente. a próxima, espero. Um abraço. Com certeza. Fiquem bem com saúde.
Tchau, tchau, Rafa. Obrigada. Até logo, gente. Obrigado.